Olá, estava correndo. Sim, precisei correr para não enlouquecer. A super quarta dizimou minha conta. Ah, o dólar também faz as violinadas dele. Eu tava me salvando nos últimos dias, mas hoje... Hoje sim, hoje não. Hoje foi brutal. Overtrading, enlouqueci, pirei, fiz inúmeros trades e, cara, nada deu certo. 20 operações, 20 loss. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu recomeço. Sabe quantas vezes isso já aconteceu comigo nos últimos 3 anos e meio? Nem eu sei, acho que umas 20, 25 vezes. Sigo me sabotando. Mas a técnica funciona. Se aplicar essa técnica aqui, tirando o meu temperamento, a minha falta de paciência e a coincidência coincidente, que eu vou falar depois, tem grande chance de dar muito certo. Mas comigo não tem dado, assim, então... E hoje inauguramos um novo ponto. Acabou, mini-índice. Não faço mais projeções para mini-índice, até porque ninguém vê. Eu tenho tido aí 5, 8, 10 visualizações. Não vou perder meu tempo. Vou fazer aqui mini dólar, vou seguir só no mini dólar e foda-se o mini índice, tá bom? Então eu vou te mostrar o que aconteceu no mini dólar e nunca mais no mini índice. E esse é o jogo, tá? Vamos para as grandes notícias de amanhã. Temos notícias? Não sei, esqueci de ver. Isso é um outro ponto também, cara. Sou autista. Inclusive eu tenho CID. Pra quem não sabe o que é CID, é o Código Internacional de Doenças. Eu tenho CID. Só que o meu CID, a minha coincidência coincidente do CID, cara, ele é ao contrário o negócio, sacou? Porque ele é um CID, porque a maioria dos autistas são inteligentes pra um cacete, né, brother? Eu não, eu sou burro. Eu tenho um QI abaixo do normal, sabe? E o que me deixa muito feliz é que o meu filho também é autista. Só que o meu filho é inteligente pra caralho. E ele não fala. Ele é não oralizado, né? E ele é inteligente pra um cacete. Inclusive, a gente tinha bloqueado o iPad dele pra ter menos tempo de tela. Então, os joguinhos que ele faz lá tem tempos reduzidos e começam a se encerrar. Eles começam a se desligar. Não tem como usar mais. De uns 2 dias pra cá, nós notamos que ele não largava o iPad. Sabe o que ele fez, brother? A gente nem sabe se ele sabe escrever, se ele sabe ler. Ele conseguiu encontrar o caminho pra desbloquear o negócio. Ele pega o meu celular, que é um Android, e ele consegue fazer exatamente os caminhos pra procurar os aplicativos dele. Ele pega o celular da mãe dele, que é um iPhone, e ele faz a mesma coisa. Ele pega um tablet, ele faz a mesma coisa. Ele pega o tablet da escola, que não é Apple, é Android também. Ele também consegue encontrar os jogos lá e baixar os jogos. No outro dia ele tava lá na aula dele lá, e aí foram descobrir que ele tava muito quieto. O que ele tá fazendo? Tá jogando. Ele conseguiu chegar nos jogos que ele faz no iPad da escola, que não tem a conta dele, que não tem sugestões. Pense nisso. Vamos para as notícias de amanhã! Olha no lance! Agora do Cheta. Pedidos iniciais de seguro-desemprego. Índice de atividade industrial Fed Filadélfia. Aqui tem uma volatilidade excelente. E o outro... Tá? Então, é isso. Vamos fazer aí, seguindo essa linha. Agora vamos começar a olhar o mini dólar com um olhar melhor. Coisa mais... né? Hoje eu me fudi lindamente. Então vamos para os 60 minutos, mini dólar. Meu Deus do céu, alguém me trollou o gráfico hoje. Sim. Mas é isso aí. Sabe o que a gente vai fazer amanhã? Citando Foo Fighters. Let it walk again. Can't you see I'm waiting long enough? Where do I begin? Fazer o quê? Vamos ter que recomeçar, né, amigão? Mas olha isso aqui. Você está acostumado a operar, né? Você conseguiria ganhar dinheiro num dia como esse? Num dia tenebroso como esse? Você conseguiria? Porque assim, cara, eu tenho aplicado várias técnicas, várias teorias, fiz a porra de uma constituição de trading, tento seguir aquela bosta que não funciona porra nenhuma em várias vezes. Agora, tem como ganhar dinheiro num troço desse? Ou se perde muito? Isso aqui é um dia pra se perder muito dinheiro. E eu perdi. A super quarta dizimou a minha conta. Amanhã eu recomeço. Vou fazer aqui. Cara, ele tá numa área de suporte muito forte. Isso aqui foi uma negação absurda, meus amigos. Totalmente absurda, ok? Epa, temos um probleminha aqui. Tô achando que o computador tá parando de funcionar, hein? Mas tudo bem. Então, tá aqui, né? Tchau. Suporte, pode estar vindo pro pullback que eu estou esperando, né? Porque também não vende, essa caralha não vende de jeito nenhum, né? Então, por enquanto sigo na mesma linha aqui, ó. Mesma coisa, não mudo nada. Mesma projeção de ontem para as 4 pessoas que viram. É isso aqui, ó. Mesma coisa, ainda acho que ele vai lá. Ele tá fazendo um esforço tremendo para se manter acima, pode ser um suporte, mas pode não ser, né? A gente nunca sabe. E nunca vai saber. Jamais vai saber. O diário aqui nos conta a história que eu tava falando ontem, que era o que eu sonhava, lembra? Lembra que eu falei? Eu queria que ele perdesse, vai ter isso aqui, depois que eu fantasse, né? Felizmente, ele fez isso durante o dia de hoje, me limpou, dizimou minha conta. Esse candlezinho aqui limpou a minha conta, me causou 60 pontos de loss. E tem que ser louco mesmo, mas eu não sou só louco, eu sou burro também. Então tenho problema cognitivo, tenho problema de QI, tenho déficit de atenção. Na operação vencedora de hoje, ao invés de eu colocar no break-even, eu fechei a operação. Burro pra um cacete, sou muito burro. E eu não sei por que acontece isso, mas eu sou burro e eu não consigo melhorar isso. Vamos para os 5 mil tickets. Lance
Pinga na gorducheta! Quem é que consegue ganhar dinheiro numa porra dessas? Constituição de trade na tampa. Perdeu o fundo! Pós 10 horas. É venda! É venda! É venda! Deu compra! Deu venda! Deu compra! Deu compra! Ah, e tinha a confluência. 60 minutos. Um dia. Intraday. Tudo tava confluente para mergulhar. Sabe o que ele fez? Ele não mergulhou! Ele não mergulhou! E tava escrito nas estrelas, meus amigos. 4,5 pontos de volatilidade até aqui. 4,5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 8 pontos, 8 pontos, 8 pontos, 8 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Não tinha volatilidade alguma. Não tinha volume financeiro. Olha a montagem desses candles. Isso aqui são 5.000 trades de candles, olha. Tá pouco, não tá? Vamos ver 5.000 trades no mini índice? Isso aqui foi 5.000 trades no mini índice. Olha a quantidade de candles. Olha isso. Ah, tudo bem, vamos diminuir, vamos botar 20 mil. É o que eu gostava de fazer as análises em 20 mil. Vamos botar 20 mil. Olha isso aqui. Olha a quantidade de candles. Muitos, infinitos. Bastou eu parar de operar o mini índice pro mini índice fazer movimentos direcionais absurdos. Mas é o que é. Eu não opero essa merda. E nem sei se eu vou continuar operando essa merda desse dólar. Mas vamos aqui para os 5.000 tickets. Violinou a torta e a direita. Uma região de suporte absurdo. Aquele canal de ontem não entrou nele, não caiu, não fez nada. Tudo que ele fez foi o quê? O nome desse dia de hoje chama, aqui ó, bem grandão, ó. Search and Destroy, citando Stormer. Isso aqui é violinada. Torto e à direita. Perde fundo, rompe topo, perde fundo, rompe topo. Nada acontece. Fazer amanhã, cara, eu ainda espero. Pra mim, sigo observando a venda. Totalmente a venda. Ah, isso aqui era o range do dia, dá uma olhada. Até 1 da tarde, isso aqui era o range do dia. Provável range do dia. Como é que tu vai ganhar dinheiro numa bosta dessas, numa caralha dessas? Com volatilidade, com um range de 16 pontos. Possível. Tem que perder tudo e tem que se fuder como eu me fudi mesmo. O que ele pode estar fazendo aqui? Observando esse range monstruoso. A rotação dele. Pra vender aqui de novo. De novo, eu sigo observando venda no dólar. Não compra. Não compra. Não enxergo compra nesse negócio. Mas, faz mais de uma semana que ele não faz nada. Ele só tenta limpar, ó. Pode ver aqui, ó. Só limpeza. Só limpeza. Só limpeza. Esse aqui foi um mais direcionalzinho. Esse aqui foi lindo. Foi lindo. Deixar isso aqui passar na sexta-feira foi uma coisa muito idiota. Mas, cara, eu sou desse. É o que é. Como eu já disse, eu tenho problema cognitivo. Então, eu não sei o quanto que eu vou conseguir sustentar isso. Porque hoje eu enlouqueci. Hoje eu pirei, assim. Saiu do prumo. O que esperar amanhã, cara, eu não faço ideia. Pra mim isso aqui é um range. Esse range tá nessa região aqui. Talvez até aqui, ó. Esse range é maior ainda. Aqui, ó. Isso aqui é o range, ó. Isso aqui que ele tá fazendo. Então, cara, que ele veio pra baixo, ele pode tentar ir pra cima, pra tentar voltar pra dentro desse range, e eu vou seguir na venda. Totalmente. Vamos dar uma analisada aqui pra ver se a gente enxerga alguma coisa, ó. Ele quebra a estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura, quebra a estrutura, quebra a estrutura, opa, muda a característica do preço, quebra a estrutura, muda a característica do preço, esse movimento aqui eu fiz, quebra a estrutura, fiz também. Andou 12 pontos a meu favor, eu coloquei no break-even, ele foi lá e voltou em mim, exatamente em mim, fez toda essa volta aqui. Me fechou. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. Não quebra mais a estrutura. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Aí o que ele fez, ó. E aí eu te pergunto, como é que tu consegue ganhar dinheiro num negócio desse? Não tem como. Não existe forma de ganhar dinheiro nisso aqui. Um dia como hoje, não existe. É a história da espada que te dá o prejuízo, que é uma espada de samurai. Como tu lutar com um samurai, com toda a expertise do samurai, com a espada do samurai, tu tá lutando com ele sem nenhuma expertise, tu não sabe nada sobre como ser um samurai, e tu tá tentando lutar com esse cara com canivete suíço. Então as tuas estocadas vão ter que ser certeiras, senão ele vai lá e slash e te arranca um braço inteiro. Entendeu? É isso aí. E aqui a prova de que o mini dólar também violina. Também tem os dias temperamentais dele de mau humor, de extremo mau humor. Hoje foi extremo mau humor. E eu me deixei levar pelo mercado. E mais uma vez eu caí. Não obedeci meu gerenciamento de risco. Não obedeci minha constituição de trading. E paguei um preço altíssimo. Logo, o que esperar desse cara? Eu esperaria o pullback. O maldito pullback que eu tô esperando há tempos. Um pullback de verdade. Um caralho de uma porra de um pullback alto pra um cacete. O mínimo aqui. O mínimo aqui. O ideal aqui. Pra tentar vender bem alto. Entendendo que ele não quer passar daqui de jeito nenhum, né? Essa aqui é uma região... Todo esse range aqui, ó. Todo esse suporte aqui gigante, ó. Não quer passar. Isso aqui é um suporte potente. Ele não quer passar desse ponto. Ele não aceita perder esse ponto. A minha ideia é, como eu disse lá no diário, que ele faça um pullback, e aí eu vendo. Ao menor sinal, eu vendo. Mas tem que ter volatilidade, tem que ter volume financeiro. Já faz mais de uma semana que ele não tem volume financeiro. Às vezes tem a volatilidade, mas não tem volume financeiro. E aí,
Se a volatilidade estiver muito alta, não tem liquidez. E aí tu corre muito risco, né? Então, por exemplo, hoje com a volatilidade baixa pra caralho, também não tinha volume financeiro. Então ele tava ali com volatilidade de 4,5 pontos e não entregava nada. Ele só violinava, tanto pra baixo como pra cima. Gostaria que ele viesse mais alto. E aí começasse a perder os calção. Ou uma trap mesmo. Eu teria que vir numa trap. Com o tamanho da conta que eu estou agora, eu teria que vir numa trap. Pra garantir um movimento. Pra ele fazer a mudança de característica do preço, né? E quebrar a estrutura. Pra tentar vir num fundo. Segue o movimento medido aqui, ó. Imagino que ele tem esse alvo aqui, que não quis fazer. Eu peguei esse movimento aqui, foi muito lindo, e ele voltou exatamente no meu ponto de entrada. Exatamente. Aí eu tentei comprar e ele me estopou. Eu tentei vender um stop mais longo e ele me estopou também. Tentei vender de novo, estopou de novo. Foi um dia massacrante. A ideia é tentar buscar, quando ele fica fazendo esse tipo de candle aqui, do diário, esse cara aqui, ó. Isso aqui são candles que ele tá gerando liquidez pra fazer um grande movimento. Pode ser que ele venha daqui com tudo lá pro alto? Pode. Pode e a gente vem. Mas ele tem que dar um bom sinal. Um excelente sinal, um fantástico sinal. Ele tá querendo fazer aqui, né? Pode ver, ó. Vou voltar ali pros estudos, ó. Ele quebra a estrutura, bastante força na hora que saiu os juros ali. E aqui, ele mudaria a característica desse preço, né? Confere? Concordam? Olhando assim bem distante, ele quebra a estrutura. Aqui ele quebra a estrutura também, né? A gente já tinha visto isso. Aqui é a mudança da característica do preço. Aqui ele faz um falso pivô e ele capota, vai mais alto ainda e capota, né? E aí quando ele capota e faz esse movimento aqui, ah tá, tem também aqui esse ponto aqui, que era a hora que o Jeremy Powell estava falando, se eu não me engano. E aí ele muda a característica do preço aqui, né? Então tá, é isso mesmo. Quebra a estrutura aqui, muda a característica do preço aqui. Quebra a estrutura. Aqui muda a característica do preço de novo. Perde, quebra a estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura nesse ponto aqui. E vai pro alto. Então o que esperar aqui é o menor sinal. Cara, é o menor sinal. Eu vou vender. É o menor sinal. Se ele quiser vir na compra, ó, ele fez uma tentativa aqui, 2 tentativas falhadas, ó. Tem uma entrada aqui na compra com stop aqui, ó, e olha lá. Quase te estopou. Mas vamos ficar olhando aqui esse cara aqui amanhã. Se ele continuar subindo, tá show. Quanto mais alto ele for, melhor. Se ele vier no impacto, afastando a média absurdamente, cara, sim, vamos atacar na compra. Sem pensar 2 vezes. Mas se ele sentir, principalmente na VWAP, como ele sentiu, a gente segue na venda, quer ver? Ó? Olha a VWAP. VWAP flatzinha, né? Ah, que delícia de operar isso aqui, totalmente flat. E aí ele cruza ela, a média passa pra cima, uau, mergulhão, cruza ela, a média passa pra cima, uau, tá vendo? Então isso aqui é um range com certeza. Esse cara aqui até eu vou deletar ele. Vamos usar esses caras aqui. E aí vamos dar uma olhada aqui nessa partezinha que ele andou para baixo e replicar, lear para cima. Aí a gente tem uma região onde ele pode buscar esse ponto, ele tá vindo com saúde, para depois abrir o bico. Sempre observando por venda. Os setups, simples. Crown Reversal, sempre com Crown Reversal. É garantia de movimento, Crown Reversal. Vamos ver aqui se tem alguma coisa de Crown Reversal aqui. Ó, 2 tentativas falhadas. Uma tentativa, 2 tentativas. Entrada aqui, stop aqui, eu fiz essa entrada. Entregou 12 pontos, o stop estava de 7 pontos. Ou 8, 7 pontos, eu acho, 7 pontos e meio. Entregou 12. Coloquei no break-even, imaginando que ele ia capotar pra caralho, cair 50 pontos. Não. Nananina, não. Voltou no meu break-even. Eu virei minha mão, né? Porque eu vi que ele tinha mudado a característica do preço, abriu a operação. Limpou. Vendi de novo. E fudeu de novo. E o que fazer amanhã? Nem eu sei, cara. Eu vou tentar vender. Mais alto possível, eu vendo. Eu vendo. Sim, eu vendo. Vendo mesmo. Isso. Tô chateado. Não tô afim de fazer nada. Mas, como prometido, está aí. E parei de fazer análise de índice. Bom, se você acha que esse conteúdo agregou algo pra sua vida, de trader, deixa seu like. Cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo. Vamos, cara, tentar aprender como operar essa merda aí. Faço live de segunda a sexta aí. 9h55 abro as operações. As projeções são de segunda a quinta. Não sei por quanto tempo eu vou fazer, porque ninguém vê. Mas as lives talvez eu siga também. Não sei, tô pensando. Tô meio desanimado de novo. Bom, obrigado. Tenha uma boa, uma ótima, excelente noite. Eu não vou ter. E amanhã, 9h55, estamos aí de novo. Recomeçando.